Salve galera! O tema do vídeo de hoje é: qual é o poder do voto? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Se preferir o Pix, tá aqui na descrição do vídeo. Note, vários artistas e celebridades estão fazendo uma campanha para o jovem, o jovem de 16 a 18 anos tirar o título de eleitor, Essa é uma das porcentagens mais baixas do jovem tirando o título nessa eleição. Tá muito baixo, deu uma subida, mais de 100 mil jovens já foram tirar o título de eleitor, depois que a Anitta, não sei mais quem, falou pro jovem tirar o título. E aqui, note, eu não tenho nada contra a campanha, interessante, legal e tal, só que eu, enquanto um propagandista comunista, marxista-leninista, quero aproveitar e fazer um debate a mais. Qual é o poder do voto? Porque tem muita gente usando o discurso de você, jovem, tire o título de eleitor, você pode mudar o Brasil, seu voto vai mudar o Brasil, seu voto vai mudar seu futuro e por aí vai. E qual é o poder do voto no capitalismo? Primeira coisa, historicamente, lá na Europa, século 17, 18 e 19, quando foi surgindo o capitalismo, quando teve as primeiras revoluções burguesas, Revolução nas Províncias Unidas, o que hoje é a Holanda, depois Revolução Gloriosa na Inglaterra, Revolução Americana, depois Revolução Francesa, enfim, o processo de espalhamento do capitalismo pela Europa Ocidental, que foi o berço do sistema capitalista. A burguesia revolucionária, ela montou regimes constitucionais, não com sufrágio universal. O que é sufrágio universal? Direito de todos e todas terem uma cabeça, um voto. Então, só por ser humano, a partir do momento que eu chegar à maioridade, que em alguns lugares é 16 anos, outros lugares é 20, outros lugares é 19, outros lugares é 18, eu tenho direito a voto. Historicamente, a burguesia sempre foi contra a classe trabalhadora votar. Inclusive, com grandes filósofos, pensadores, iluministas que a gente estuda, sendo contra o sufrágio universal, querendo manter o que a gente chamava de o voto censitário. Então você vota de acordo com a sua renda e de acordo com a sua propriedade. Se você tiver renda, se tiver propriedade, você tem direito a voto. Mas mulheres eram proibidas de votar, classe trabalhadora era proibida de votar, imigrantes. Então, por exemplo, no século XIX você tinha um grande contingente de trabalhadores na indústria que vinham da Irlanda, colonizada pela Inglaterra, ali no Reino Unido, que estavam lá trabalhando na Inglaterra, em Manchester, em Londres, eram proibidos de votar. Engels debate isso na situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E outras minorias nacionais e raciais. No caso dos Estados Unidos, durante boa parte do século XX, a população negra foi proibida de votar, não tinha direito a voto. Aqui no Brasil, analfabetos eram proibidos de votar até 1988 e por aí vai. Ou seja, historicamente, a burguesia, ela nunca promoveu o sufrágio universal, inclusive nunca promoveu a democracia. Se a gente entender democracia burguesa no sentido de direito a voto, organizar partido, livre debate, não sei o quê, quem empurrou a democracia burguesa para a realidade, para o seu nascimento, foi o movimento operário, dando um conteúdo democrático ao constitucionalismo burguês. A burguesia criou e sempre defendeu um regime constitucional com legalidade jurídica, defesa jurídica da propriedade, legalidade dos contratos e por aí vai. Isso quando não estava apoiando ditaduras, colonialismo e por aí vai. Mas, grosso modo, a burguesia ela tem tesão em um regime constitucional. A burguesia não gosta de democracia, inclusive mesmo da democracia burguesa, no geral, especialmente na periferia do sistema capitalista. Então, a primeira coisa, sim, o voto ele foi imposto pela classe trabalhadora, o sufrágio universal, à burguesia. E aí, movimento operário, movimento sindical, os movimentos anarquistas, movimento marxista, movimento feminista, movimentos antirracistas, como o Partido Político dos Panteras Negras, Malcolm X, Luther King, por aí vai. Que no Brasil, o Partido Comunista, o PCB, sempre defendeu o voto de analfabetos. Então, primeira coisa, o direito de uma cabeça, um voto, foi conquistado com muito sangue, suor e luta. A burguesia não deu isso de graça. Agora, tem outra coisa. A burguesia ela é muito esperta. A partir do momento... Esse esperta saiu meu carioca. A burguesia, a partir do momento que vai se ampliando o direito a voto no Brasil e no mundo, em todos os países capitalistas, ela vai criando mecanismos
para reduzir a capacidade de influência do voto no ordenamento social. O que é que significa isso? Vamos dividir de maneira didática a realidade em 3 níveis. Os níveis das relações de produção, do padrão de reprodução do capital e da política econômica. O que são as relações de produção? A propriedade dos meios de produção é privada ou não? A terra é privada ou não? Quem se apropria da riqueza socialmente produzida? A classe trabalhadora, ela é dona da sua riqueza ou ela é mercantilizada? Tem que vender sua força de trabalho para sobreviver. Esse é um primeiro nível mais abstrato das relações de produção. O segundo nível é como se reproduz o capitalismo numa situação historicamente concreta, né? Então, assim, tem mais ou menos distribuição de renda, mais ou menos participação de empresas estatais na condição da economia, mais ou menos direitos sociais na esfera da reprodução social, saúde, educação, cultura, lazer e por aí vai. Tem mais ou menos concentração de terra, tem mais ou menos política de soberania nacional, defesa de um padrão de desenvolvimento nacional de ciência e tecnologia e por aí vai. Terceiro nível de política econômica, que é isso, a política de juros, política cambial, política comercial, política de investimento público, mais ou menos investimento público e por aí vai. Claro, o segundo nível está diretamente ligado ao primeiro, né? Só que existem diferenças. É possível, por exemplo, você ter mudanças no primeiro nível da política econômica que não transformam o segundo nível, do padrão de reprodução do capital. Exemplo clássico disso é o governo Lula. Veja, a política econômica do período petista não é a mesma do governo FHC. Inegável. Aumentou o investimento público, aumentou a preocupação com geração de emprego formal, valorização do salário mínimo, maior nível de políticas sociais, fortalecimento de alguns aparelhos públicos, uma preocupação ali maior com soberania nacional, com uma política de conteúdo nacional na Petrobras, por exemplo, nas encomendas da Petrobras, uma política ali com ampliação do acesso à energia elétrica a partir de luz para todos, política de cisternas no sertão, no Nordeste brasileiro como um todo e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, o padrão de reprodução do capital neoliberal é o mesmo. Porque o governo petista, como eu já expliquei isso aqui várias vezes, não fez nenhuma reforma estrutural. Então, assim, o período petista foi neoliberal? Foi sim, porque geria um padrão de reprodução do capital neoliberal. Ainda que a política econômica do período petista não foi a mesma do período FHC, né? Claro que existem algumas continuidades, já que não teve enfrentamento radical, já que não teve nenhuma reforma estrutural, mas não é a mesma. Então veja, na democracia burguesa, o voto ele não incide nesse primeiro nível. Você não vota se vai ter propriedade privada dos meios de produção ou não, né? Então assim, vamos imaginar, para dar um exemplo didático, Cauê é dono de uma indústria, tem 20 mil trabalhadores. Na eleição, a gente não decide se a indústria vai ser de Cauê ou dos trabalhadores. A propriedade privada. Na eleição, a gente não decide, não tem influência, se o lucro da fábrica de Cauê, vamos dizer assim, 100 milhões por ano, vai ser propriedade privada, vai ser riqueza socialmente produzida, apropriada privadamente, se vai ser dele ou se vai ser dos trabalhadores, percebe? A gente não decide se a classe trabalhadora vai ser dona ou não daquele meio de produção. Então, eleição, ela não interfere nas relações de produção. Capitalismo. Então, assim, se a sociedade vai ser burguesa, capitalista ou socialista, isso não está em votação, gente. Isso não é decidido em eleição. É por isso que não faz sentido falar em socialismo democrático, que chegar no socialismo via eleição. Isso é uma besteira. Porque eu nunca vi nenhuma eleição burguesa se colocar em questão a propriedade privada dos meios de produção. Isso se faz com a revolução. Se faz com a tomada do poder. Pronto. Segundo nível. A eleição, a depender do momento político, ela pode sim ter influência no padrão de reprodução do capital. Então, assim, na Venezuela, por exemplo, a eleição de Hugo Chávez, a primeira, significou a criação de um movimento político e social que questionou o padrão de reprodução do capitalismo na Venezuela, que nacionalizou a principal riqueza do país, o petróleo, e criou uma redistribuição inédita da renda petroleira. Nunca antes na história da Venezuela, a classe trabalhadora teve tanto acesso à riqueza petroleira como no período chavista, o que alterou substancialmente
o conflito redistributivo ali. Claro, a Venezuela não deixou de ser uma economia monodependente do petróleo, primária exportadora, pá e tal. Mas assim, o padrão de distribuição da renda e da riqueza e a forma de gestão da principal riqueza do país, que é o petróleo, mudou radicalmente. Então a gente pode dizer que o movimento bolivariano na Venezuela, assim como o movimento bolivariano na Bolívia, alteraram ou tentaram alterar ou produziram alterações no padrão de reprodução do capitalismo. E você tem um terceiro nível, que é o nível da política econômica, né, que está em jogo. Você vai ter mais ou menos investimento público, mais ou menos direitos sociais, mais ou menos concurso público, mais ou menos políticas de proteção do meio ambiente, por aí vai. O voto, ele tem uma influência limitada nesse segundo nível e ele decide fundamentalmente esse terceiro. Porque, como eu já disse, na Venezuela, a eleição de Chávez não foi só o voto, foi uma crise política. O sistema político ali, o pacto do ponto fijo, como se chamava o pacto do ponto fixo, ele foi destruído. É por isso que se fala de uma revolução bolivariana. Eu já expliquei isso no meu vídeo, porque eles odeiam o Hugo Chávez que está aparecendo aqui. Não foi uma revolução no sentido socialista, mas foi uma profunda transformação do sistema político. Foi uma revolução política aquilo ali. A mesma coisa na Bolívia. Mesma coisa no Chile, do Salvador Allende. Quando o Allende ganha, aquilo ali não é só uma eleição. Aquilo ali é um processo de ascensão da classe trabalhadora e uma crise do sistema político antigo. Então, assim, são alguns momentos históricos que propiciam a transformação via voto desse segundo nível. No geral, no capitalismo, a gente está debatendo e disputando esse primeiro nível aqui. O nível das políticas públicas mais imediatas do conflito redistributivo. Qual é a malícia que a burguesia brasileira e mundial vem fazendo nas últimas décadas, especialmente desde o fim da União Soviética e da crise do movimento comunista? Ela vem buscando cada vez mais reduzir o poder do voto na definição da política econômica. Então, primeiro, começa a história de Banco Central independente. Ah, não, Banco Central independente, o Banco Central sem influência dos políticos. Você lembra daquela clássica tirada da Maria da Conceição Tavares, que dá um fora no Sardenberg, né? Independente pra quem? Pra quem é o Banco Central independente? Pronto, começa com essa história de Banco Central independente. Aí depois tem que privatizar tudo, aí o Estado não pode gastar, e tem que ter austeridade, e o mercado regula. Tudo isso são formas de reduzir a capacidade do voto, de tentar disputar política econômica. Mas eles avançam mais, formam a União Europeia, que tem um parlamento europeu, que tem uma comissão econômica da União Europeia, que decide vários aspectos da política econômica. Então, por exemplo, o povo grego não vota mais só política monetária. Quem decide a política monetária da União Europeia é a Comissão Econômica da União Europeia, o Parlamento, é a Alemanha, efetivamente, na prática, e os países da periferia não decidem mais vários aspectos da política cambial, da política de comércio exterior, da política industrial, da política salarial, da política migratória e por aí vai. Então, a Constituição da União Europeia é um grande mecanismo, por exemplo, de esvaziamento do voto. Aqui no Brasil, bicho, a galera saiu criando várias leis. Então, criou uma tal de Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala que, a partir de certo nível de gasto público com funcionalismo público, você não pode mais contratar. Então, assim, não é a sociedade que decide mais o nível que ela quer de investimento em serviço público, em gasto público a partir do voto. Tem uma lei limitando o bagulho, tá ligado? Aí, ficaram mais ousados, né? Criaram o teto de gastos. O teto de gastos congela por 20 anos o investimento real em saúde, educação, cultura, lazer, Congela. Você só pode investir o total do orçamento do ano anterior, mais a inflação e o crescimento do PIB. Então, assim, congelou, porque você está basicamente repondo, corrigindo o nível de investimento de acordo com a inflação. E corrigir o nível de investimento de acordo com a inflação não é investimento real. Percebe? Então, congelou. Não está mais colocado no voto se você vai ter mais ou menos investimento público. O que está agora colocado é se você vai ter muita ou pouca austeridade. A não ser que o governo, do momento, se comprometa a revogar o teto de gastos. Aí depois eles foram lá e criaram um Banco Central independente na lei. Então agora o presidente não manda mais na diretoria do Banco Central. Aí depois criaram uma tal de MP da Liberdade Econômica. Aí foram lá, privatizaram, esquartejaram a Petrobras. Estão fazendo isso nesse momento para reduzir a capacidade do governo de fazer
política econômica e quer impor uma série de contrarreformas, uma série de medidas que fazem com que cada vez menos o voto tenha a capacidade de influenciar na decisão da política econômica. E todo o terrorismo midiático diário é isso, tem que cortar gastos, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, o governo está gastando muito, tem que reduzir o Estado, tem que reduzir o Estado, tem que reduzir o Estado. Todo dia, manhã, tarde e noite, na Band, na Record, na Globo, no SBT, no Estadão, na Folha de São Paulo, na Veja, é um discurso burguês, hegemônico, para dizer que tem que cortar gastos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Gente, o voto decide muito pouco no capitalismo. O voto, no geral, ele só influencia nesse primeiro nível da disputa da política econômica. E a burguesia brasileira e mundial está cada vez mais no movimento de buscar reduzir a capacidade de influência do voto na política econômica. Isso é muito bem descrito pelo Domênico Lossurdo no livro Democracia ou Bonapartismo, Triunfo e Decadência do Sufrágio Universal, que está aparecendo aqui. Lossurdo faz uma análise de longa duração histórica sobre como cada vez que a classe trabalhadora avança na perspectiva da democracia política no capitalismo, a burguesia vai ter uma contraofensiva para que o voto decida cada vez menos e com capacidade de manipular o sistema político para aplicar políticas burguesas com voto e respaldo da classe trabalhadora. Então veja, caminhando para a conclusão. Você que é jovem, você que tem entre 16 e 18 anos, você que gosta de jogar Free Fire, você que gosta dessas coisas de jovem, é importante tirar o título. É importante votar contra os candidatos da direita, do fascismo, os candidatos que representam a destruição de universidades públicas, a destruição das escolas técnicas, a destruição das oportunidades de emprego, a destruição da soberania nacional, aqueles candidatos e candidatas que defendem projetos políticos que vão sim objetivamente piorar e muito seu futuro. Tire seu título. Vote em candidatos comunistas, revolucionários, candidatos comprometidos com a classe trabalhadora, com a soberania nacional, com revogar todas e cada uma das contrarreformas. Vote em candidatos comprometidos com derrubar o teto de gastos, para você ter vaga na universidade com políticas de moradia, política de permanência estudantil, política de alimentação na universidade. Vote em candidatos e candidatas comprometidos com revogar a contrarreforma trabalhista, para você ter condições dignas de trabalho, com candidatos e candidatas comprometidos com derrubar a contra-reforma da Previdência e defender uma previdência pública universal, para você ter aposentadoria. Mas saiba que seu voto sozinho não vai mudar o Brasil. O seu voto sozinho não vai mudar o Brasil. Você precisa se organizar, você precisa estudar, você precisa militar, atuar politicamente para transformar o Brasil. Você que é jovem, eu convido você não só a votar, eu convido você a se organizar, convido você a conhecer a teoria marxista-leninista. Eu convido você a atuar no sindicato, no grêmio estudantil, no movimento estudantil de maneira geral, no movimento comunitário, no movimento de cultura, no coletivo de luta contra as opressões, a se organizar, inclusive, é onde eu recomendo, na gloriosa União da Juventude Comunista. É fundamental votar para derrotar o fascismo e o liberalismo. Mas o voto é só um passo bem pequeno para a gente libertar o povo trabalhador e o país. Para concluir essa caminhada, a gente precisa fundamentalmente da sua organização, da sua rebeldia, da sua disposição de luta. Diria o comandante Che Guevara que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Então vamos usar a juventude, exercitar o direito de voto, mas fundamentalmente se organizar para lutar pela Revolução Brasileira. Mudar tudo que pode ser mudado. Porque no capitalismo o voto decide muito pouco e a gente quer decidir e mudar tudo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, olhar os cursos do Classe Esquerda, as camisas da Bolivariana, se inscrever na nossa lista do Telegram, entrar aqui para receber todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. E tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.